Olá, olá, olá. Pois então, muito bem, tem aí as controvérsias por conta de o Bolsonaro não ter ido visitar o lado palestino. Bom, em primeiro lugar, o general Heleno deixou muito claro, ele foi ao Chile e não deu um pulinho na Argentina. E era do lado. Vai na Argentina, necessariamente não tem que dar um pulinho no Chile. Ah, mas lá é diferente. Bom, ele é presidente do Brasil, ele não é presidente de Israel e muito menos da Palestina. Primeiro. Segundo ponto, ele já está correndo muito risco de vida, inclusive andando de lá para cá, daqui para lá e tal. Agora, eu não vejo problema algum no fato de ele não ter ido visitar o lado palestino. Primeiro, porque o lado palestino é dominado pelo Hamas. O Hamas é um grupo terrorista. É um grupo terrorista da ala radical islâmica. Muita gente diz, mas nem todos ali são radicais. Nem todos são radicais, mas lembre bem que aqui também nem todos são radicais e apareceu um, que é o Adélio, que esfaqueou o Bolsonaro no meio de um monte de gente que estava só aplaudindo o Bolsonaro. Então veja, não precisa de muita gente radical para que um terrorista queira atacar. Ainda mais numa região onde a ala que domina aquela região é terrorista. Veja bem, eu não estou falando que todo mundo lá é terrorista, mas eu estou dizendo que quem domina aquela região é uma ala terrorista. O domínio daquela região está nas mãos de terroristas. É diferente. É muito diferente. Além disso, a violência está em todo lugar do mundo. É verdade, a violência está em todo lugar do mundo. Mas é verdade também que eu encontro muito mais segurança em determinados lugares do que em outros. Agora, por que que o Bolsonaro teria necessariamente que ir ao lado palestino para agradar uma meia dúzia de pessoas aqui no Brasil? Bom, primeira pergunta. O Bolsonaro só tem falado de família, de Deus, de pátria, de amor, de melhora da educação, de acabar com pessoas que estão ganhando dinheiro à toa, como, por exemplo, o jantar que uma esquerdista idiota estava fazendo no ministério lá, quando ele descobriu que naquele jantar ia ser gasto 300 mil reais para que acho que era o Alceu Valença fosse cantar, ele simplesmente cancelou o jantar e acabou com a festa. E por quê? Porque ele está querendo economizar o nosso dinheiro. O dinheiro do povo trabalhador, do povo suado, ou seja, do povo que é povo, não do rico. Eu não estou preocupado com o rico, estou preocupado com o povo. Povo que ganha dinheiro suado, que sofre para ganhar. Não é uma questão de que a gente esteja favorável ou desfavorável ao Bolsonaro. Eu não votei nele, não tenho que estar favorável a ele. Agora, uma coisa muito certa: de todos os passos dele até agora, eu não tenho visto um que desabone a conduta dele. Nenhum. Mas ele não foi para o lado palestino. Bom, ele não foi para o lado palestino, mas ele assinou acordos bilaterais entre Israel e o Brasil que favorece o Brasil. Agora, eu não sei se as pessoas que estão criticando lembram, mas, por exemplo, o Lula deu um hospital para a Palestina. Um hospital com dinheiro nosso, dinheiro desviado do BNDES. Quando ocorreu aquela tragédia em Brumadinho, quem foi que veio ajudar o governo brasileiro de graça? Foi a Palestina? Não, foi Israel. Eles pagaram a vinda deles para cá, eles vieram com o avião deles, com o custo deles, com tudo pago por eles. O governo brasileiro não pagou nem hotel para eles. Eles vieram ao Brasil, trouxeram medicamento, trouxeram meios de localização de pessoas que estavam perdidas
e foram lá ajudar os nossos soldados a localizar as pessoas que estavam afundadas na lama. Veja, por que será que Bolsonaro não foi à Palestina? Será que não seria também por isso, entre outras coisas? Porque eu também pergunto, por que será que Bolsonaro não foi à Palestina? Será que ele não foi à Palestina justamente porque o Hamas é um grupo que não é judeu, também não é cristão, além de não ser judeu e não ser cristão, persegue o povo judeu e o povo cristão, e muito ao contrário de ser judeu ou cristão, além de tudo, ainda é da ala radical da religião fundada por Maomé, ou seja, islamismo. Quer dizer, será que o Bolsonaro causou um grande mal por não ter ido à ala palestina? Ah, mas lá tem gente que. Mas me diz uma coisa: Bolsonaro é presidente do Brasil. Em primeiro lugar, ele não teria que ir a lugar nenhum. Agora, uma coisa é certa: quem estava propondo negócios favoráveis ao Brasil é Israel. A Palestina, até agora, não se preocupou nem mesmo em procurar o governo brasileiro para ver como é que ele paga o dinheiro que foi dado para a construção de hospital lá. Que na verdade não foi dado, foi um dinheiro desviado do Lula, que entra como empréstimo da Palestina junto ao BNDES e que tem que ser pago. E que não foi pago ainda como o empréstimo dado à Venezuela por conta de metrô que foi feito na Venezuela, não foi pago o dinheiro que foi dado a Cuba por conta daquele porto de Mariel que foi feito em Cuba, tudo empréstimo do povo brasileiro para eles, que aliás o seu Lula fez sem nossa autorização. O Bolsonaro não foi passear em Israel, não. Ele foi fazer negócios, ele foi buscar meios de melhorar a vida do povo que ele é presidente, é o povo brasileiro. Ele não tinha que ir visitar a Palestina para agradar a um ou ao outro, ou para agradar o povo palestino. Imagine, não tem que ir lá. Aliás, ele foi a Israel e tem gente dizendo que ele foi a Israel porque o Netanyahu está quase perdendo o poder e porque ele está perdendo o poder porque ele tem acusações de corrupção e etc, etc, etc. Minha gente, o Netanyahu pode ter o que tiver contra ele. Não tira a qualidade de um homem que ofereceu ajuda quando o Brasil passou por aquela calamidade em Brumadinho. Quantas famílias foram perdidas ali? Quem deu ajuda àquilo ali? Não foi Palestina, não foi Cuba, não foi Venezuela, não foi esquerda, não foi ninguém. Foi apenas o governo de Israel. E por que o governo de Israel, Netanyahu, deu ajuda a Brumadinho? Deu de graça, porque eles vieram às custas deles fazer todo o trabalho lá. Ele deu porque ele e Bolsonaro, ao conversarem o ano passado, antes da tragédia de Brumadinho, eles se entenderam como pessoas. Houve um entendimento entre eles. E até onde me consta, não tem dinheiro rolando ali, não. Pode ficar tranquilo. Você tranquilo, você tranquila, podem ficar muito tranquilos, não tem dinheiro rolando ali, não. Eu não estou vendo nenhuma possibilidade do governo brasileiro estar dando dinheiro para Israel. Aliás, se vocês querem saber de uma coisa, Israel, o povo judeu, é um povo muito rico. Muito rico. E, além de tudo, é um povo que é considerado o povo de Deus. Então, se ele foi a Jerusalém, a Israel, e ele não quis dar um pulinho na Palestina, foi por motivos óbvios, a começar por motivos políticos. Porque é claro que o povo do Hamas não está favorável a quem quer que seja que olhe Israel com bons olhos. Quem quer que seja. Qualquer pessoa que diga que gosta de Israel no meio do povo palestino
está ferrado. Está ferrado. Se alguém quiser tirar a dúvida, puxa vida, dá um pulinho lá. Lógico que é difícil, porque eu não tenho dinheiro para ir lá. Mas eu queria até ver pessoas que acham que não tem problema lá na Palestina. Eu queria ver essas pessoas indo à Palestina lá e falando isso lá. Afinal de contas, lá é que está o problema. Tá? Porque, afinal de contas, não existe meio nenhum das pessoas acharem que pode ser feito desta ou daquela forma. Não existe. O que existe ali é que, infelizmente, aquele povo odeia Jerusalém, odeia Israel, odeia o povo judeu. Quem odeia o povo judeu, eu quero lembrar que tem que ler a Bíblia. Porque a Bíblia é muito clara no que tange ao povo judeu ser o povo escolhido por Deus. Agora, de qualquer forma, é claro que não temos o que pensar acerca de você ir visitar Israel como sendo amigo do povo israelita e tentar dar uma passeadinha na Palestina dizendo que você é amigo do povo israelita. Pode ter certeza que vivo de lá você não sai. Até porque lá o povo é diferente daqui, né? Alguém disse que lá não tem tanto problema assim, porque afinal de contas é um lado perigoso, mas em todo mundo é perigoso. Bom, eu vou dizer uma coisa, lá é onde tem aquele povo que gosta de se vestir de bomba e dar uma explodidinha de vez em quando. É claro que sempre quando explode, explode um diferente. Nunca explode o mesmo cara, né? Porque, claro, quando explodiu, já morreu, então aquele não volta mais para explodir de novo. Mas ele sempre tem mais um para mandar explodir. Então, quer dizer, é seguro? Ora, vai visitar. Vai lá, vai visitar eles, pega eles no colo e diga para eles, ó, não pode explodir no colo de mamãe ou no colo de papai. Sabe, não adianta. Aquele povo é assim. Ah, mas não são todos. Eu sei que não são todos. Mas lá é a terra deles. Agora, você quer achar que entende da terra deles aqui no Brasil? Você não tem como nem sequer imaginar o que seja a mentalidade do povo árabe. O povo árabe não pensa como o povo ocidental. Não pensa. O pensamento deles é totalmente diferente. Começa que lá, naquelas terras, na Palestina especificamente, algumas mulheres, quando elas desagradam ao marido por algum motivo, ele corta fora o nariz da mulher. Ele joga ácido na cara da mulher. Ele corta a orelha da mulher. Para quem não sabe disso, é só dar uma pesquisada pela internet. Vai encontrar material muito farto sobre esse assunto. Isso acontece lá. Agora, se você acha que você pode julgar como seria a reação de um povo que pensa assim, então é porque você realmente não conhece nada nem do Brasil, né? Porque aqui eu nunca vi. Ah, não, o cara se desgostou da mulher, foi lá e cortou o nariz. Bom, se ele cortar o nariz e a justiça pegar, ele vai preso. Só que lá na terra deles, isso não acontece. Porque lá a mulher, começa que a mulher não vale nada. A mulher não serve para absolutamente nada. Pelo menos não sob aquelas leis que eles têm como homens. É diferente. É bem diferente daqui. Se aqui muitas mulheres acham que aqui tem muito machismo, dá um pulinho para lá, vai lá conhecer o machismo de fato. Sabe, essa história de falar de machismo aqui no Brasil é muito fácil. Falar de Cristo, xingar Cristo, é fácil. Vai xingar Maomé. Vai xingar Maomé, vai xingar a religião islâmica. Vai xingar lá o povo palestino. Entra lá no meio do povo palestino e diga, eu amo Israel. Só diga isso, eu amo Israel. Vai ver o que acontece. Ou vocês acham que eles ficam jogando bomba contra Israel todos os dias e o dia todo à toa? Não, não é à toa. Eles odeiam Israel e odeiam quem ama a Israel.
Então, se alguém acha que Bolsonaro não corria risco nenhum indo à Palestina, porque está ali do lado, em primeiro lugar, veja, ele não foi à Palestina, ele foi a Israel. A visita dele estava programada a Israel. Eles foram para fechar acordos e negócios bilaterais com Israel. Ele foi preparado para transferir a embaixada para Jerusalém. Perdão, de Jerusalém para Israel, é uma coisa assim. Bom, a embaixada que ele iria transferir. E ele não transferiu. Por quê? Porque ele sabe que no momento que ele transferir aquela embaixada, imediatamente vão soltar bombas aqui no Brasil. Aqueles grupos terroristas que estão lá na Palestina estão aqui no Brasil também, porque o Lula, a Dilma, o Temer puseram eles aqui para dentro. Então quem está achando que Bolsonaro não fez nada, não se preocupe, daqui uns dias, 2, 3, 10 dias, 20 dias, você já vai começar a ver as reações. Vai acontecer aqui no Brasil. Por quê? Porque aquele povo lá não está satisfeito com a brincadeira. Eles vão vir atacar aqui, como eles atacam direto Israel. É mais fácil atacar Israel porque eles são povos irmãos, estão ali lado a lado. Agora, se você acha, ou se alguém acha que o povo de Israel é que não presta, então vai ler a Bíblia. Vai conhecer melhor a Bíblia, porque vai entender. O povo de Israel é o povo escolhido por Deus. O povo judeu é o povo escolhido por Deus. Está sofrendo perseguição e todo aquele que abraçar o povo judeu vai ser perseguido igualmente. Isso é o que está na Torá. Isso é o que está nos livros sagrados da Torá, que são Gênesis, Deuteronômio, Números e etc. Quer dizer, não tem muito o que falar. Então, eu digo claramente, eu acho que Bolsonaro agiu com muita prudência e eu, no lugar dele, também não iria à Palestina, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não iria à Palestina nem que eles me dessem salvo-conduto. Por quê? Porque eu sei o quanto eles odeiam Israel. E se eles odeiam a Israel, e se eles são daqueles que pensam que teu inimigo é meu inimigo, então é muito perigoso ir à Palestina ao visitar Israel e ao fazer acordos tão grandes e tão grandiosos como os que foram feitos nessa visita a Israel. Todos os 6 acordos que foram feitos, 6 acordos foram 7, na verdade, um deles não é acordo, então foram assinados 7 protocolos, 6 acordos e um protocolo. Dentro desses acordos, é claro que Israel também vai ganhar, é natural que ele vá ganhar. Existe um protocolo de intenções nisso tudo. Agora, de qualquer forma, até onde eu vejo, até onde eu vi, foi Israel que mandou para o Brasil algumas máquinas que já foram instaladas estrategicamente no Nordeste para suprir de água muitos lugares que não têm água. Não foi a Palestina. Não, não foi. Foi Israel. Israel mandou de graça, não cobrou nada para mandar os protótipos, que já estão instalados em alguns lugares estratégicos do Nordeste. Não sei aonde, não fui procurar saber, mas está na internet, é só procurar. Então, quer dizer, criticar o Bolsonaro por não ter ido a Israel, a Palestina, é muito fácil. E fica até estranho, principalmente quando você vê a matéria que a Globo fez sobre a visita de Bolsonaro a Israel e a recusa de Bolsonaro de ter ido à Palestina. Agora, dá uma olhadinha na mesma matéria que a Rede Record fez sobre a mesma visita de Bolsonaro a Israel e a não visita de Bolsonaro à Palestina. Vai entender de uma outra forma.
Por quê? Porque a Rede Globo é mentirosa, a Rede Globo é facínora, a Rede Globo a Rede Globo merece o descaso. A Rede Globo tem que ser enterrada e todos os seus seguidores também, porque afinal de contas está terrível. A Rede Globo fala alguma coisa, todo mundo vai, aplaude e ainda vão criticar o Bolsonaro porque o Bolsonaro não foi à Palestina. Puxa vida. Dá uma olhadinha no que Bolsonaro tem feito pelo Brasil. Até agora eu não vi uma festa que o Bolsonaro tenha dado às custas do povo brasileiro. Não vi nenhuma. Não vi nenhum jantar que o Bolsonaro tenha dado às custas do povo brasileiro. Não vi nenhum. Quando Temer ganhou, Dilma ganhou, Lula ganhou, você não via nada que não fosse festa, que não fosse aquelas folias que eles promoviam com o nosso dinheiro. Bolsonaro, ao contrário disso, só tem colhido desafetos, porque ele diz isso não pode, isso não pode, isso não pode. E tudo o que ele diz que não pode, vai o STF e diz que pode. Agora mesmo o STF resolveu permitir que fosse descontado do salário do trabalhador um dia de salário a título de contribuição sindical que foi que o Bolsonaro desautorizou, que não é para pagar. Muito bem, mas está aí. Quer dizer, o povo quer o quê? O povo quer que o Lula volte ao poder. Ainda muitos que dizem que odeiam o Lula, porque o Lula é isso, porque o Lula é aquilo, porque o Lula é aquilo outro, estão falando isso apenas da boca para fora. Porque, na verdade, ao não apoiar o Bolsonaro, que, infelizmente, como eu disse, eu não votei nele, eu não tenho motivo nenhum para apoiá-lo. Só que tem um detalhe, o motivo que eu tenho para apoiá-lo é maior do que eu ter votado nele. Por quê? Porque eu tenho visto o trabalho digno, decente, honesto, ético e moral que o Bolsonaro tem feito pelo nosso país. É totalmente cabível o apoio total ao trabalho do Bolsonaro. Ele está trabalhando de uma forma que em muito pouco tempo nós vamos ver a quantidade de empregos que será gerado por conta de tudo isso que ele está indo buscar lá fora. Ele fez a visita ao Trump, ele trouxe novidades. Ele fez a visita a Israel, trouxe novidades, porque ele já está no Brasil. Eu não vejo nenhum motivo para ficar discutindo por que Bolsonaro não foi à Palestina. Eu acho que você mesmo, ou você mesma, seja quem for que esteja me ouvindo, no momento que pisar em solo israelita, e disser eu amo Israel, vai entender que não pode pisar em solo palestino, porque o palestino que souber que você ama Israel, ele fará tudo para te matar. O povo palestino não gosta do povo judeu. E aqui eu não estou falando do grupo do Hamas, não. Eu não estou falando do grupo terrorista que domina a Palestina, não. Eu estou falando do povo palestino. O povo palestino não gosta do povo judeu. Duro entender isso. Pois é, mas é verdade. Essa é a realidade. O povo palestino odeia Israel. Odeia o povo judeu. Ah, mas lá no meio um ou outro até gosta. Um ou outro pode gostar. Mas a grande maioria odeia o povo judeu. É por isso que aqueles povos vivem em guerra. E pode ter certeza de uma coisa. Quem acha que Israel tem culpa no cartório, então que vá conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia vai te dizer por que o povo palestino, o mundo árabe, odeia o povo judeu. Porque o povo judeu é o povo escolhido por Deus. Está claro na Bíblia. Quem não sabe disso é porque ainda não leu a Bíblia corretamente. Ou não fez um curso de teologia adequado para saber.
Mas está claríssimo na Bíblia, é claro e límpido como a água, é transparente, é translúcido como a água. Então não tenho o que desconfiar, não tenho o que achar, ou pensar, ou imaginar. É assim que é. Bom, esse era o assunto. Que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure em nome de Jesus. Beijos, bye, fui.